Get over here! Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, nós estamos aí na nossa aula 234 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com geometria plana. E no ano passado, na verdade, nós trabalhamos com um caso de congruência que nós tínhamos ficado devendo aí na aula de congruência de triângulos, né? Que é o caso cateto e hipotenusa. Nós não temos um caso de congruência lado, lado, ângulo, né? Mas nós temos uma espécie de caso lado, lado, ângulo quando o triângulo é retângulo, que nós chamamos de caso cateto e hipotenusa. Então, se nós pegamos dois triângulos retângulos, quando eles têm um cateto, né, e a hipotenusa em comum, com a mesma medida, então esses triângulos são ditos congruentes, tá? Então, um caso adicional de congruência, que na verdade na aula passada a gente trouxe, a nosso ver aqui, uma perspectiva inovadora, porque na verdade a gente mostrou que o caso de congruência lado, lado, ângulo, ele é um caso, né, que é ainda mais geral do que o cateto e hipotenusa, mas nós temos que garantir que os outros dois ângulos, né, além daquele ângulo que nós testamos a congruência, que aqueles outros dois ângulos sejam não obtusos, ou seja, menor, no máximo iguais a 90 graus. Na aula passada, nós havíamos feito um desenho que mostrava aí, né, que o caso lado, lado, ângulo, de uma maneira geral, não existe, né? Mas pela maneira como nós demonstramos, né, que nós supondo ali no caso, né, um caso particular, em que os outros dois ângulos sejam não obtusos, né, quer dizer, quando nós temos dois triângulos, né, quando nós temos essa situação de dois triângulos, em que eles têm um lado, um outro lado, né, em comum, mesma medida, e um ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo. Se nós garantirmos que esses dois ângulos outros aqui, ó, são não obtusos, ou seja, no máximo eles são 90 graus, então nós podemos dizer que esses triângulos são congruentes. E aí o caso cateto e hipotenusa se torna um caso particular, que é quando este ângulo aqui seria 90 graus, né? Porque aí nós temos essa situação, aí nós temos basicamente o caso cateto e hipotenusa, né? Cateto e hipotenusa. Então se estabelece isso aí. Mas para argumentar que o caso lado, lado, ângulo não é um caso de congruência de maneira geral, nós apresentamos uma representação por meio de um desenho apenas, né? Hoje eu gostaria de aprimorar um pouquinho aquela argumentação e também justificar o porquê que nós não podemos usar a ideia geral, né, daquela apresentação que nós fizemos na aula passada para mostrar que esse é um caso de congruência em geral, né? Porque a princípio poderia dar essa suspeita, né? Essa desconfiança aí. Então, basicamente, para nós mostrarmos que o caso lado, lado, ângulo não é um caso de congruência, nós vamos construir dois triângulos que obedecem à condição de terem um lado, lado e um ângulo em comum, porém, eles não são congruentes. Olha só, a ideia vai ser a seguinte, vamos imaginar uma circunferência com centro O, né? E essa circunferência, partindo do centro, eu vou traçar um segmento de reta, partindo do centro e atingindo um ponto C, que eu identifico com o selinho aqui, mas tem que passar da circunferência. Então, esse ponto C é um ponto externo à circunferência. Ok, então encontrou esse ponto aqui. Obviamente, passou por esse ponto B de intersecção. E aí eu vou construir esse ângulo de 60 graus aqui, né? Seria interessante, pessoal, futuramente trazer um outro curso, que já comentei várias vezes aqui, um curso de geometria, de desenho geométrico, né? Mas enfim, aqui como é que a gente desenharia um ângulo de 60 graus? É muito simples, né? Nós temos o compasso aqui, então nós temos a abertura da circunferência, que é o raio, e aí, com esse ponto de intersecção, nós pegamos a mesma abertura do compasso e abrimos aqui, né? Portanto, nós vamos ficar com esta medida, essa intersecção aqui, né, que nós vamos determinar, igual a esta, igual a esta. Portanto, esse triângulo é um triângulo equilátero, triângulo AOB, triângulo equilátero. Portanto, este ângulo aqui também é 60 graus, aqui, ó, 60 graus, e este aqui também é 60 graus, né? Fazendo isso, pessoal, surge aqui um ângulo de 120 graus, né? 60 graus com 120. Ora, agora se nós pensarmos no triângulo, então, que a gente construiu dessa forma, e a gente junta aqui o segmento AC, o triângulo AOC, aqui embaixo, e o triângulo ABC, olha o que acontece. AO é o raio, então esta medida ela é igual a esta, a medida é a mesma. Por que o AB? Por construção, esse triângulo é equilátero, então esse aqui também é o raio da circunferência, né? Também a mesma medida, porque esse triângulo é equilátero. Pois bem, então esta medida é igual a esta, e esta medida ela é igual a essa também. Por quê? Porque esta medida não se alterou, né? A C' ou a C, eu chamei de C' para identificar do outro triângulo. E este
ângulo aqui também, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo aqui. Então aqui nós temos diante do caso lado, lado, ângulo. Lado, lado, ângulo, né? Porém, obviamente, esses triângulos não são congruentes, tá certo? Olha, eles não são congruentes. Então isso é uma demonstração, na verdade, por meio de uma construção, na verdade, de que lado, lado, ângulo não é um caso de congruência. Para a gente entender melhor, até é só observar que este lado, obviamente, ele é maior do que esse, porque ele este, tem esse segmento mais esse pedaço. Então, obviamente, OC é maior do que BC, né? E outra forma de entender também que este ângulo aqui, 120, é diferente deste ângulo aqui que é 60, tá? Então, quer dizer, esses dois ângulos são diferentes, os dois lados são diferentes, enfim, os triângulos não são congruentes, tá? Agora, olhe por que isso de fato não poderia ser utilizado para demonstrar que se trata de um caso de congruência nessa situação. Veja, na aula passada nós caímos numa situação desse tipo aqui, em que nós tínhamos dois triângulos retângulos, um caso limite, né? Em que esta medida era congruente a esta, e esse lado aqui era comum. Olha só, esse lado aqui. Então, através do caso lado, ângulo, ângulo oposto, lado, ângulo, ângulo oposto, nós concluímos, né, que esses dois triângulos são congruentes. Então, foi esse o argumento que nós usamos na aula passada, inclusive, e a partir daí, se eles são congruentes, então este lado é congruente a este, né? E este terceiro lado é congruente a este, né? Portanto, na realidade, o que acontece? Quando um triângulo é isósceles, aí a altura, né, digamos, relativa a esse vértice, de fato, ela encontra aqui, o outro lado oposto, no ponto médio, né? No entanto, essa divisão igualitária aqui, ela depende desse ângulo ser 90 graus. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Porque o que acontece é que nessa situação, olha, eu estou levando esse triângulo AOC aqui para cima e o triângulo AOC', que o O identificamos com o B ali, aqui para baixo. Então, esse lado AO ou AB é esta mesma medida aqui, ó. Estou levando ele aqui, comum. E esses 60 graus é o que apareceu aqui, né? Olha só, 60 graus que está aqui. E esses 120 graus a gente junta aqui. Portanto, aqui eles se alinham, né? Eles se alinham aqui, 180 graus. Esse lado é congruente a este, né? Portanto, este ângulo aqui, ele é congruente a esse. Então, nós teríamos um caso, digamos, né? Lado, lado, ângulo. Lado, lado, ângulo. No entanto, o encontro aqui não se dá no 90 graus, para que esta medida seja igual a essa. E, de fato, nós vemos que esta medida aqui, OC, né? OC, é obviamente diferente de OC', né? Que nós observamos aqui, ou BC' aqui, que é a mesma coisa, né? Enfim, só para argumentar para vocês que realmente a condição que nos permitiu demonstrar o resultado na aula passada foi justamente o fato de aqui ser 90 graus, né? Porque a altura de um triângulo isósceles, relativa à base, né, tem essa característica de que ela coincide com a mediana, né, com o ponto médio aí da base, né, o pé da altura, tá certo? Então esse é um detalhe aí curioso aí, né, pra gente observar da aula passada. Bom, pessoal, agora sim vamos para o conteúdo aí da aula de hoje, que nós vamos trabalhar com o incentro. Bom, antes de mais nada, nós vamos dizer o que é o incentro e, de fato, se ele faz sentido, tá? Primeira coisa, né? Nós, algumas aulas atrás, né, nós começamos a estudar os pontos notáveis dos triângulos, né? De um triângulo. Então, o primeiro ponto notável, o único ponto notável que nós estudamos, aliás, é o circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes. Então, quando nós pegamos todos os lados do triângulo, definimos aí o ponto médio, né? Encontramos o ponto médio de cada lado e traçamos uma reta perpendicular a esse lado, né? Passando por cada ponto médio, essas três mediatrizes, né, dos três lados do triângulo, elas se encontram num ponto e esse ponto vai ser o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, chamado circuncentro, né? E a gente, para mostrar esse resultado, a gente se baseou numa propriedade das mediatrizes, que a mediatriz é o conjunto dos pontos que equidista dos extremos do segmento, né? Então, no caso, a mediatriz, ela tinha essa propriedade, né? Nós temos um segmento, então quer dizer, a reta que passa pelo ponto médio, né, formando 90 graus, ela tem a propriedade de que
ela é equidistante, cada ponto dela, né, é equidistante sempre das extremidades do segmento, né, no caso A e B. Então, cada ponto P que nós pegamos aí na mediatriz, né, ela tem essa propriedade. Hoje nós vamos trabalhar, na verdade, com o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo, bissetrizes internas, né? Nós já falamos algumas aulas atrás do que seria uma bissetriz, né? Mas não custa nós falarmos novamente aqui, né? Então, no caso, qual seria a propriedade fundamental da bissetriz? Olha só, bissetriz, vamos colocar assim, olha, bissetriz, bissetriz, propriedade fundamental, né? Qual é a propriedade fundamental de uma bissetriz? Bom, a propriedade fundamental que nós vamos utilizar hoje aqui, né, é a seguinte. Primeiro, o que é a bissetriz, né? Então, nós temos aqui o vértice, né, de um ângulo. Nós temos o que é o ângulo, né? Nós definimos um ângulo, várias aulas atrás aí, né? Como um conjunto aí de duas semirretas, né? Partindo de um ponto chamado vértice, chamado de O aqui, né? Esse ponto que é chamado vértice. Por exemplo, se nós tivermos um ponto aqui, o ponto A aqui numa das semirretas e o ponto B na outra, então nós temos a semirreta OA, semirreta OB. E o ângulo nós definimos como conjunto das duas semirretas em conjunto com a região por elas delimitada, né? E aí a gente falou, tem ângulo convexo, dados os dois pontos, o segmento que os une está sempre dentro, né? E essa parte que seria ângulo côncavo, né? Mas enfim, o fato é que nós definimos como uma região em conjunto, né? Mas hoje não é tanto este o caso, né, que nós queremos estudar, porque nós estamos preocupados especificamente em ângulos de um triângulo. Então, no caso de triângulo, os ângulos todos são sempre menores do que 180 graus. Então, todos os ângulos de um triângulo são convexos, tá? O triângulo é uma figura convexa sempre, né? Então, nós já argumentamos isso aí, inclusive, em aulas anteriores. Então, a propriedade que nós queremos argumentar é o seguinte. Nós temos um ângulo, né? E aí nós definimos também algumas aulas atrás a bissetriz de um ângulo, né? Bom, o que seria a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é a semirreta, né, que divide esse ângulo ao meio, né? Então, no caso aqui, nós temos essa semirreta, olha só, e a propriedade aqui é que este ângulo aqui, né, é igual a esse, tem a mesma medida que esse. Por exemplo, se este ângulo ao todo mede 40 graus, então eu tenho 20 graus aqui e 20 graus aqui, tá? Isso que a gente definiu como sendo a bissetriz de um ângulo, tá certo? Então, esta semirreta é chamada bissetriz de um ângulo. Qual que é a propriedade que nós vamos estudar aqui da bissetriz, né? É a seguinte, se nós pegarmos um ponto qualquer da bissetriz, ele tem uma propriedade que é a seguinte. Se eu pego deste ponto e encontro a distância deste ponto até uma das semirretas e a distância deste ponto até a outra semirreta, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui determinar, por exemplo, aqui um ponto A, aproveitar aquela notação, aqui um ponto B, né? Veja que esse ponto P na bissetriz, né? Esta semirreta aqui vai ser a bissetriz. Então veja que esse ponto P foi definido arbitrariamente, foi tomado, né, arbitrariamente nesta bissetriz. Então, encontrando essa distância, perpendicular aqui, eu determinei dois pontos, A e B. Olha o que acontece com o triângulo AOP e BOP. Eu tenho este lado OP, ele é comum aos dois triângulos, o lado OP é comum, e como aqui eu tenho uma bissetriz, este ângulo ele é congruente a este, né? Bissetriz, por definição, ela divide o ângulo ao meio. Os triângulos AOP e o triângulo BOP, olha o que acontece com eles. Eles têm um lado em comum, eles têm um ângulo e um ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Então, esses dois triângulos eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto. Bom, mas se eles são congruentes, isso significa que AP é igual a BP e também que AO é igual a BO. Mas o mais importante aqui é isso aqui, né? Isso aqui nos revela para a gente uma propriedade da bissetriz, que é a seguinte. Se você pegar qualquer ponto da bissetriz, né,
ele vai ser equidistante dos lados do ângulo, tá? Então a bissetriz nós podemos definir de uma maneira alternativa como sendo o conjunto dos pontos, o lugar geométrico, né? O conjunto dos pontos que equidistam dos lados do ângulo, tá? Então é por essa propriedade da bissetriz. Agora, no que essa propriedade fundamental da bissetriz vai nos ajudar aqui? A questão do incentro. Bom, o incentro vai ser o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Bom, primeiro a gente vai discutir se de fato ele existe esse ponto de encontro. Como é que ele dá de maneira parecida como a gente fez com o circuncentro? Qual que é a ideia? Nós temos aqui um triângulo arbitrário, né? A, B e C. Eu vou traçar em relação a este vértice aqui, eu posso pensar aqui como sendo um ângulo, né? Claro, né? O triângulo seria essa região toda aqui, né? Mas enfim, aqui eu tenho duas semirretas, né? E, enfim, eu posso traçar esse ângulo. E aqui nós temos a bissetriz interna do triângulo. Nós estudamos, inclusive, as chamadas sevianas, né? De um dado triângulo. E a bissetriz é uma delas, né? Enfim, então aqui nós temos essa bissetriz. Olha só. Então esta bissetriz interna relativa ao vértice B. E vou traçar esta bissetriz interna relativa ao vértice A, né? Ou, pode falar, ou ao lado BC e aqui ou ao lado AC. Bom, é fato que essas duas bissetrizes, elas se encontraram nesse ponto, certo? A questão que se levanta é a seguinte: será que a bissetriz, né, que parte do vértice C, ela também cruza essas duas bissetrizes neste ponto aqui? Ou em algum outro ponto aqui para cima ou para baixo, né? Será que esta bissetriz, ela faz isso, por exemplo? Ou ela vem aqui para baixo? Enfim, nós já comentamos isso em aulas anteriores, quando eu falei das sevianas, e eu comentei até naquela aula que, de fato, as bissetrizes de um triângulo, elas se encontram no mesmo ponto. Então, esta terceira bissetriz também ela vai passar por aqui. Mas hoje a gente está no nível de aula que a gente está estudando esse ponto. Então, hoje nós vamos mostrar por que essa terceira bissetriz também passa por esse ponto. Vou colocar aqui D, né? Vou colocar aqui E, por exemplo, né? Então, primeiro, eu vou pensar na bissetriz interna AD, né? Essa bissetriz aqui. Bom, observando esta propriedade da bissetriz que nós acabamos de argumentar, todos os pontos dessa bissetriz são equidistantes dos lados AC e AB. Em particular, este ponto de encontro, ele é tal que esta distância deste ponto ao lado AC é igual a essa distância deste ponto ao lado AB, né? Então, esta distância é igual a esta. Na verdade, a gente está pensando aqui, olha só, neste ângulo, né? Ele indo aqui infinitamente para cá, ó, infinitamente para cá, e esta bissetriz aqui também indo infinitamente para baixo. Então, todos os pontos da bissetriz, eles equidistam dos lados do ângulo. Em particular, este ponto de encontro destas duas bissetrizes aqui. Bom, ok. Tudo bem. Agora eu vou olhar para a bissetriz BE. Né? Olhando para a bissetriz BE, quando eu olho para esse ponto, esse segmento aqui, ele vai ser também equidistante desse segmento aqui. Então, esta medida aqui. Então, por um lado, veja que olhando para esta bissetriz AD, eu concluí que este segmento, vou até dar nomes aqui, né? Olha só, vou chamar esse ponto aqui de P, este ponto de Q e este ponto aqui de R, né? Só para a gente poder falar um pouco mais sobre essas medidas de maneira mais fácil. E vou chamar esse ponto aqui, olha, eu vou chamar esse ponto aqui de I, né? Não estou chamando aleatoriamente de I, porque é um incentro. Mas a gente ainda está argumentando a existência dele, né? A gente quer argumentar que essa semirreta aqui, esse segmento aqui, que é essa terceira bissetriz interna, também passa por aqui, mas eu estou chamando de I. Tá certo? Então, por um lado, partindo desse ponto I, a gente sabe que IQ, esse segmento, olhando para essa bissetriz, esse segmento é congruente a IR. Então, eu já sei que
Veja, eu sei que IQ, olha só, IQ, eu já sei que ele tem a mesma medida que IR. Olha só, IQ é igual a IR, propriedade da bissetriz. Aí olhando para esta outra bissetriz aqui, eu sei que IR é igual a IP. Como IR é igual a IP e IQ é igual a IR, então, daqui, eu posso concluir que IQ é igual a IR, que é igual a IP. Quer dizer, este ponto I aqui, ele é equidistante dos três lados do triângulo. Quando eu esqueço agora esse R, por exemplo, aqui, eu olho só para o IP e para o IQ, eu posso concluir que esse I, ele é equidistante dos lados BC e AC. Portanto, este ponto I, ele também está na bissetriz referente ao vértice C, porque ele é equidista dos dois lados. Portanto, acabou o problema. Então, aqui realmente eu estou também na bissetriz, né? E posso chamar esse ponto aqui, ó, de F, por exemplo, né? Só para ficar coerente, DE e F. Né? Então, realmente, eu tenho aqui a bissetriz também. Portanto, o incentro, agora sim, nós podemos dizer, né? Agora nós podemos dizer que ele é o quê? O ponto de encontro. Porque agora a gente argumentou a existência dele, né? Das bissetrizes internas de um triângulo. Né? Então, é o ponto de encontro das bissetrizes internas. E de quebra, através dessa demonstração de quebra, a gente tira uma segunda conclusão, que é a interpretação geométrica desse ponto. Veja que, no caso do circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, nós concluímos que ele é no centro da circunferência circunscrita ao triângulo. O que vai acontecer no caso do incentro? Como essas três distâncias aqui são iguais, olha, IR, IP e IQ, formando sempre 90 graus de distância, né? Então eu posso pensar o seguinte, que se eu abrir o compasso com essa distância IQ aqui, IR ou IP, eu posso traçar exatamente a circunferência que tangencia os três lados do triângulo. Então aqui eu tenho a circunferência que tangencia aqui, ó, os três lados de um triângulo. Então está respondida a questão. O incentro, então, o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Retomando, né? Então agora nós já sabemos como nós desenhamos, né? Nós obtemos aí o centro, né, da circunferência circunscrita ao triângulo, que aqui circunscreve. Nós fazemos o quê? O circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Né? Encontramos o ponto médio de cada lado, traçamos a reta perpendicular e encontramos esse ponto de encontro e traçamos a circunferência abrindo o compasso num dos vértices aí qualquer. Né? Para o centro da circunferência inscrita no triângulo, que é aquela que tangencia os três lados, né, do triângulo, nós temos o incentro. Basta nós encontrarmos duas, na verdade, né, duas bissetrizes internas desse triângulo. Por que duas? Porque nós já sabemos que a terceira também vai coincidir, né, de passar por aquele mesmo ponto. Então, esse fato de nós argumentarmos a terceira aqui significa que quando nós traçarmos com duas, nós automaticamente já vamos ter determinado o incentro, né? Nós já sabemos que a terceira também vai passar por aquele ponto. Então é muito interessante, né? Então nós já temos esses dois resultados aí. Outra coisa interessante que nós podemos tirar disso aqui é o seguinte: o circuncentro, eventualmente quando o triângulo era acutângulo, o circuncentro estava dentro do triângulo. Quando o triângulo era retângulo, o circuncentro estava na hipotenusa, no ponto médio da hipotenusa. E quando o triângulo era obtusângulo, tinha um ângulo maior do que 90 graus, então o circuncentro estava fora do triângulo. No caso, como são bissetrizes internas, o centro da circunferência interna ao triângulo, né, circunferência inscrita, ele, obviamente, ele é sempre um ponto interno ao triângulo, tá? Aí não tem questionamento. O incentro, ele está sempre dentro. Isso justifica também o nome, né? Incentro, quer dizer, o centro da circunferência interna, né? Interior, né? Digamos, ao triângulo. Então, circunferência que tangencia
os três lados do triângulo. Observe um detalhe que nós temos aqui também, que é o seguinte, né? Esses pontos P, Q e R, né? Eles são então os pontos de tangência, né? Dessa circunferência interna. E outro detalhe que nós temos é o seguinte, que nós mostramos na aula passada, quando nós pegamos um ponto externo, né, exterior à circunferência, então ela determina segmentos tangentes à circunferência congruentes, né? Então nós temos aqui o seguinte, que este AQ aqui, ó, essa medida AQ, ele é igual a AR. Nós mostramos na aula passada isso aqui. Porque aqui nós temos essa tangente, AQ, e aqui a R. Outra coisa, BR é igual a BP. Olha só, BR é igual a BP. Então, no ponto de tangência, tá? Cuidado que o ponto E aqui, ó, o ponto F, ponto D, não são pontos de tangência aí, tá? Não coincide com o ponto de tangência. O E não necessariamente é igual ao Q, certo? Aliás, a gente vai fazer futuramente uma aula em que a gente vai abordar quando que esses pontos coincidem, né? Vai ter a ver com triângulo equilátero, triângulo isósceles, né? No caso de um triângulo isósceles, por exemplo, né? Nós temos um triângulo isósceles, que este lado é congruente a esse, né? Quando nós traçarmos aqui, né, a circunferência inscrita ao triângulo, né? Aí sim nós vamos ter esta altura, ela forma 90 graus e ela também é a bissetriz. Então a bissetriz forma 90 graus também aqui. Então nessa situação este E estaria coincidindo com o Q aqui, né? Porque a bissetriz ela coincide, né, em formar 90 graus no caso do triângulo isósceles, né? Que este ângulo é igual a este aqui também, tá? Mas enfim, é o caso particular, a gente vai falar futuramente mais sobre isso, tá? E aqui também nós temos, né, CP, olha só, CP é igual a CQ, olha só, CP é igual a CQ, tá? Então estes fatos, né, que nós comentamos na aula passada, também eles podem ajudar em algumas situações, alguns problemas, né? Mas enfim, são fatos curiosos aí, né, que a gente tem também nessa situação aí. Bom, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou fazer esses dois exercícios aqui, né? Não tem propriamente nenhum conhecimento relativo específico, né, ao incentro, mas ele aparece o incentro aqui nesses exercícios, né? Nesse primeiro exercício, ele dá um triângulo ABC, ele fala que tem a circunferência de centro O, que tangencia os lados do triângulo, exatamente nos pontos R e ST, né? Então, aqui nesses pontos, forma-se o quê? 90 graus, né? Ok, e ele fala o valor dos lados, né, desse triângulo. Então, o lado AB mede 12, o lado AC mede 13 e o lado BC mede 15, tá certo? E ele pergunta pra gente aí, na verdade, o valor desse X aqui, que é essa medida BT aqui, tá? Bom, olha qual que é a ideia, pessoal. Vou marcar aqui com uma outra cor, né? A gente viu, então, que essa distância BT aqui, ó, esse ponto B é externo à circunferência, então esse ponto é o incentro, né? Então essa medida BR aqui ela é igual a X também, então aqui também eu tenho X. Bom, mas se aqui é X e esse lado é 12, então esta medida AR é 12 menos X. Mas se essa medida é 12 menos X, aqui também é 12 menos X. Então, vejam como que a gente faz um tipo de exercício deste aqui, né? 12 menos X. Agora, esta medida toda aqui é 13, né? Mas em vez de pensar nesse 13 aqui, eu vou vir aqui para baixo. Se aqui é X, eu vou vir para cá. Então, este trecho aqui é 15 menos X, né? 15 menos X para cá, então aqui é 15 menos X também. Pronto. Aí a gente tem uma relaçãozinha aqui, ó, que a gente sabe que esse lado aqui é 13. Portanto, como esse trecho mede 12 menos X e esse trecho mede 15 menos X, então a gente sabe, na verdade, que 12 menos X mais 15 menos X, isso tem que dar 13, né? Que é o comprimento do lado. Então aqui 12 com 15 vai dar 27, menos 2x, né? Igual a 13. Portanto, 2x vai ficar 27 menos 13 igual a 14. Não é isso? 27 menos 13, 14. Se 2x é 14, então x é 7.
Pronto. Então, essa medida aqui é 7, ó. 7 para cá, portanto, 8 para cá. 8 para cá, portanto, 5 para cá, né? 5 aqui e 7 aqui. 5 com 7, 12 também aqui, né? Então, exercíciozinho simples, né? Tranquilinho. Então, a gente está sempre usando essa propriedade, né? Que a gente argumentou na aula passada, inclusive, que é quando você pega um ponto externo à circunferência, você determina dois segmentos tangentes, né? E no ponto com dois pontos de tangência, e aí este segmento aqui, a medida dele é igual a essa medida aqui. Tá certo? A gente argumentou isso na aula passada. Construímos aqui o raio, né? Construímos o triângulo e mostramos que esses dois triângulos eram congruentes. Beleza. Dá uma olhada na aula passada, caso você não esteja se lembrando desse resultado. Bom, nessa situação aqui, ele dá um triângulo ABC e ele fala que os pontos de tangência são os pontos x, y e z aqui. E ele dá para a gente no enunciado que a medida AX, ele fala que AX é igual a 5. Ele fala que CZ é igual a 6 e que BY é igual a 2. E ele pede o 2P, na verdade, que é o perímetro, né? Esse 2P, pessoal, é a notação para o perímetro, né? O perímetro do triângulo. Não necessariamente do triângulo, perímetro de um polígono, né? Quer dizer, a soma dos comprimentos dos lados. Por que a gente usa 2P, pessoal? Porque é muito comum, já comentei isso aí, né? Mas não custa a gente falar novamente. Porque a gente usa muito para a letra P como sendo o semiperímetro. Olha só, o semiperímetro. Quer dizer, a metade do perímetro da letra P. É uma forma da gente evitar de aparecer por fração, tá? Porque, por exemplo, tem uma fórmula muito interessante que a gente vai ver futuramente, que é a fórmula de Heron, que é para encontrar a área de um triângulo e se a gente usasse o perímetro como sendo P, ia aparecer muita fração nessa fórmula. Usando o perímetro como sendo 2P, e aí o semiperímetro é P, aí evita o surgimento de frações, fica uma fórmula mais elegante, digamos assim. Então é uma convenção aí, a gente usa muito isso aí, o P minúsculo, tá? Em algumas situações vai fazer o seguinte, o P minúsculo vai ser o semiperímetro, e o P maiúsculo vai ser o perímetro, né? Mas enfim, de regra, vai usar mais o semiperímetro. Enfim, então a gente quer o perímetro, tá certo? É isso que ele perguntou pra gente. Muito simples aqui, né? AX é igual a AZ, ó. Só usar essa propriedade novamente aqui, ó. Então se aqui vou colocar em vermelho aquilo que a gente for descobrindo, né? Se aqui é 5, então AZ é 5 também. Né? Porque esta medida aqui, ó, ela é igual a essa. Esta medida é igual a essa, ó. Então se aqui é 6, aqui também é 6. E esta medida aqui, ó, é igual a essa aqui também. 2 aqui, 2 para cá, tá? O desenho não está muito coerente, né? Esse 2 aqui, 6, mas enfim. O fato é que apareceu um triângulo que faz sentido aqui. Você vê que aqui é 8 esse lado, né? Aqui é 7 e aqui é 11, né? Então é um triângulo que está bem definido, né? Obedece à desigualdade triangular. Vocês podem depois até dar uma olhada nisso aí, tá? Mas é um exercício, inclusive é um exercício aí que caiu no vestibular da Fundação Carlos Chagas, tá? Enfim, então qual seria o perímetro? 2P, né? O perímetro vai ser 5 mais 6, vamos colocar 11, ó, desse lado, 8 para cá, ó, mais 8, mais 7. 11 mais 8 mais 7, né? Então vai dar 19 com 7, 26, né? Ó, 26. Então este é o semiperímetro, é o perímetro daí desse triângulo. O semiperímetro seria 13, né? Mas enfim. Bom, pessoal, é um assunto tranquilo, né? Então agora fechamos já, vimos também o incentro, ponto de encontro das bissetrizes, e algumas aulas atrás nós tínhamos visto o circuncentro. Então nós já vimos esses dois pontos. Agora nós precisamos ver também o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, e também vamos ver o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. E vamos nos aprofundando nesse estudo aí. Tá bom, pessoal? E continuando com a geometria plana. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!